Olá, olá a todos. O professor Marco entrou, vou pedir já. Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Olá, Professor Marco, boa noite. boa noite. Tá me ouvindo bem? Ouvindo bem. Boa transmissão, tudo certo. Ótimo. O pessoal está entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite. Muito bem. Então, nós estamos aqui hoje para falar de farmacovigilância com o professor Marco Costa. Então, eu quero muito agradecer, professor, sua presença aqui, seu tempo disponível. O professor Marco Costa tem uma máxima que eu gosto bastante, que é cuidar de gente, e eu acho que isso é a máxima de qualquer profissional da saúde. Então, eu estou muito feliz da sua presença aqui hoje para a gente discutir esse assunto, falar um pouco sobre, né, fazendo uma retrospectiva da Covid-19, que é uma doença que abalou todo o nosso mundo, né, professor Marcos? Ter uma doença de alta transmissibilidade, uma doença que demanda uma internação muito importante nos pacientes, principalmente do grupo de risco. Então, falar de medicamento nesse momento não tem como fugir, né? Dependente da área da saúde, não tem como fugir. É, fazendo um contexto, né? Preparei assim um contexto para a gente pensar e como e assim casar com a sua presença aqui hoje, que como que nós temos poucas estratégias de farmacovigilância, principalmente nas doenças, no momento sério da Covid-19, que é a fase 3. Isso traz uma preocupação, né, para nós muito grande. Outra coisa que eu gostaria de colocar na nossa fala de hoje é quando nós vemos a comparação com outras epidemias, né, com outras pandemias acontecidas antes, acho que algo que é bem diferente nessa pandemia é a capilaridade, né, é a facilidade de veiculação que nós temos na mídia social, que ao mesmo tempo traz um benefício, né, porque a gente quer levar informação para a população, mas por outro lado há uma chance de distorcer as falas, distorcer as informações científicas, que da mesma forma que eu falei com a professora Érica e falei com a professora Elza, é, as informações científicas eram muito particulares a quem fazia essa leitura, né, que são os profissionais da saúde, enfim, quem vive na academia principalmente. Mas hoje não. Ela fica muito disposta à população que, de alguma forma, pode polarizar essa leitura. E isso tem trazido uma dificuldade muito grande no nosso meio. Falando em ciência, hoje muito feliz, né, professor, de estar aqui com o Dia Nacional aí da Ciência, celebrado no dia de hoje. Parabéns Então, quero, para nós, né? quero passar a palavra para você nesse contexto aí que trouxe para nós, acho que três vertentes, né? Desde meado de março, nós temos uma corrida para as farmácias devido a essas notícias que veio, então, um pouco distorcida na mídia, de três medicamentos, principalmente, como cloroquina, ivermectina e dexametasona, que vêm a nos preocupar, né? Nós não desmerecemos esses fármacos, né, esses medicamentos, melhor dizendo, mas é o cuidado, né? É o cuidar de gente. Então, falando em cuidar de gente, estou muito feliz com a sua presença. O professor Marcos tem uma especialidade muito grande em farmacovigilância, em farmácia clínica. Então, eu gostaria um pouco, professor, que o senhor iniciasse dizendo sobre a farmacovigilância, essa importância, e aí vamos deslanchar na nossa temática de hoje. Legal. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Patrícia. Eu fico honrado e feliz com o convite que você me fez para participar.
o objetivo nosso é sempre o mesmo, né? Que é cuidar de gente. Então, a gente está aqui para conversar um pouco a respeito dessa loucura que está, principalmente no uso de medicamento para prevenir o coronavírus, uma coisa que não existe, e está todo mundo esgotando os estoques das farmácias, prefeituras obrigando funcionários a tomar medicamento. Então, a gente vai falar um pouco disso. Então, como você falou, eu trabalho aí com farmácia clínica, farmacoterapêutica, farmacovigilância, e nesse momento a farmacovigilância é muito importante. E a farmacovigilância é a quarta etapa do estudo clínico que nunca acaba, né? Para todos os medicamentos. E nós, como farmacêuticos, temos que estar atentos. A identificação, a definição, a monitoração, o monitoramento, perdão, e a prevenção de efeitos adversos. Então, tudo isso é nosso papel, identificar, monitorar, prevenir efeitos colaterais, efeitos adversos, para que os medicamentos que estão no mercado, que estão sendo usados, façam o objetivo devido, façam bem, resolvam os problemas que tem que resolver, mas não prejudiquem as pessoas. E as pessoas se auto-prejudicam já se automedicando. Então eu falo muito, né? Sempre onde eu participo, eu falo de uso racional. E é isso que nós não temos no nosso país, essa visão de uso racional de medicamentos. Que a nossa cultura sempre foi curativa. Ah, tem uma dor de cabeça, toma um medicamento. Ah, tem alguma coisa, toma um chá, toma um medicamento. Então, a gente sempre foi de tomar alguma coisa para melhorar. E pouco prevenir, né? Então, a gente tem essa cultura do uso irracional. Então, e os pilares que eu sempre coloco, né? Necessidade, efetividade, segurança, adesão. E a necessidade hoje está sendo, na farmacovigilância, a maior preocupação, que as pessoas estão tomando medicação sem necessidade. E aí está levando a vários prejuízos. Então, a farmacovigilância nada mais é do que a gente tentar fazer com que os medicamentos façam aquilo que ele propôs a fazer e não faça mal às pessoas. E esses medicamentos aí que estão famosos hoje em dia aí por causa do coronavírus, apesar do uso ser off-label, né, ou uma reposição desses fármacos, a gente tem que pensar cientificamente. E hoje também é muito legal a nossa live hoje, né, não só por causa do dia aí do cientista, mas o nosso presidente fazendo propaganda da cloroquina, porque ele toma cloroquina, e toma cloroquina, porque a cloroquina então vamos falar um pouquinho dela. Mas agradeço o convite. Verdade, professor. Quando o senhor fala que nós não temos essa cultura de prevenção, me veio à cabeça assim, da dificuldade das pessoas entenderem hoje a questão de que a melhor metodologia para a prevenção é o isolamento, é o uso de máscara, é a higiene, enfim. Essa cultura realmente não é nossa, né? Eu conversei com o pessoal do Japão há uns 2 meses, e assim, a fala deles era que lá eles não tinham dificuldade para o isolamento, não havia necessidade de ordens ou de leis, mas porque lá a educação é diferente, né? O respeito às normas e ao entendimento de quem veicula as notícias sobre saúde é muito diferente do que é aqui. Então, aplica muito bem a sua fala. E quando você ainda disse assim, sobre a nossa contribuição sobre o uso racional, é porque se nós, como profissionais da saúde, não fazemos essa política do uso racional, nós não temos diferença. Qual é a nossa contribuição para a sociedade? Né? Se nós que estudamos, sabemos das fases dos medicamentos, da interação que o medicamento pode ter fisiologicamente, ou com a doença, ou, enfim, com várias situações, ou com outro medicamento, se nós não colocarmos essas informações à disponibilidade dos pacientes, enfim, da população, para que servimos, né? Para que estamos aqui, então, você tem toda a razão. E aí, professor, eu gostaria assim, que a gente entrasse um pouquinho, quando a gente fala assim, desses medicamentos, das reações adversas, enfim. Ok. E uma grande parte da culpa é nossa quando falo dos farmacêuticos, porque, infelizmente,
Muitos de nós farmacêuticos, a gente compactua com o comércio de medicamentos, né? Então a gente esquece de cuidar de gente para vender medicamento, e aí complica. Mas vamos lá, vamos para o que nos trouxe aqui, né, que é para falar dos medicamentos aí da Covid. Então, eu acho que, para começar, eu acho que é bom deixar bem claro o seguinte, como você bem colocou nos teus vídeos de fase 1, fase 2, fase 3, que o pessoal deve ter acompanhado, parabéns pelos seus vídeos, ficaram maravilhosos. Quando a gripe acontece, ela pode ser por influenza, pode ser qualquer outra gripe. Então, muitas pessoas hoje estão tendo gripe, sim, por outro vírus que não é o coronavírus, né? E pode ser leve, né? Mesmo que seja o coronavírus, menos de 20% das pessoas vão ter a gravidade. Então, quando você tem a evolução da doença, que você precisa buscar um serviço médico, uma internação, aí os protocolos são outros. Aí os critérios de tratamento são outros, porque a pessoa está precisando de uma outra ação. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, bater principalmente nisso, é na prevenção. Porque o que a gente tem recebido todo dia, a ivermectina, a cloroquina, a dexametasona, podem ser usadas para prevenção? Então, vamos falar delas um pouco. Vamos começar pela cloroquina, pode ser, Patrícia? Perfeito, professor. Só queria fazer uma ressalva do que o senhor, aliás, complementar. É muito bom o senhor dizer isso, porque assim, quando a gente fala sobre o uso hospitalar, nós estamos dizendo de outros cuidados. São cuidados extremamente delicados. Então, jamais nós estamos colocando aqui nessa discussão de hoje esse uso. A nossa preocupação é quem está em casa, quem vai embora com uma receita ou por uso voluntário pelas farmácias e pela venda direta desses medicamentos, né? Muito bem. Isso, é o uso ambulatorial. Se a pessoa está indo numa farmácia, é porque ela está bem o suficiente para não ter que precisar desses medicamentos, ok? Então, nós vamos falar nesses medicamentos, o que eles podem causar aí em termos de prevenção. Então, basicamente, pode já ficar claro, para chutar o balde logo de cara, não existe prevenção medicamentosa para a Covid-19. Não tem. Chá de jambo, chá de não sei das quantas, medicamento, não. Isso é coisa da cabeça do Bolsonaro, não existe, tá? Ou de outros, né? Que por aí. Então vamos lá, vamos falar da cloroquina e da hidroxicloroquina. Eles são maravilhosos como anti-inflamatórios, usados em patologias específicas, em casos de lúpus, doenças autoimunes, funcionam muito bem, obrigado. Pacientes que têm doenças autoimunes precisam desses medicamentos e eles têm que tomar esses medicamentos constantemente para dar qualidade de vida para eles. Exato. O tratamento não tem cura, então é um tratamento para melhorar a condição de vida. É risco-benefício. Então, por que é risco-benefício? Porque esses medicamentos, vamos esquecer a ação ótima que é anti-inflamatória, e era usada, inclusive, no hospital para quem está com coronavírus, mas no internado, e se for necessário, critério médico, tem muito efeito colateral. Principalmente o efeito cardíaco. Eles provocam o aumento do QT, do tempo de despolarização que leva para poder fazer a contração muscular. Diminui o fluxo de potássio. Professor, e que isso leva a quê? Leva a você ter alteração da contração cardíaca. Arritmias. Então, o grande problema é a arritmia. O grande problema é a arritmia. Exato. E aí, Patrícia, mas a pessoa nunca teve arritmia, vai ter uma arritmiazinha, tem problema? Tem muito problema. Agora, não vamos pensar só no adulto jovem rígido. E as outras pessoas? Aquela pessoa que já tem hipertensão, aquela pessoa que já tem a própria arritmia, ou aquela pessoa que toma alguns outros medicamentos, que são vários, que também aumentam o QT. Professor, mas antes disso, eu queria dar 2 exemplos. Eu tenho duas pessoas do meu convívio. Uma que tem doença autoimune e que usa cloroquina já há um tempo, e outra que tem doença autoimune e que não teve sabidamente uma alteração QT sabida,
e outra que não tolerou 2 meses o uso do medicamento. Então, só quanto ao uso individual, para a gente ter noção de como é complexo entre pessoas, né? E aquilo que a gente falou, cuidar das pessoas, porque nós não somos iguais, a nossa fisiologia não é igual. Então, só do uso, né, da cloroquina como a sua proposta principal, que é os antirreumáticos, nós já temos aqui 2 exemplos da minha vivência. É isso aí. Perdão. Eu costumo falar também, os medicamentos não têm dose. A gente é acostumado, a gente cresce aprendendo que o medicamento tem dose. Não, as pessoas têm dose. Então, o medicamento que é uma dose X para você é diferente para mim. Porque nós temos um peso diferente. A nossa fisiologia é diferente. A nossa alimentação é diferente. A nossa prática de exercício é diferente. Então, Perfeito. as pessoas têm dose. Bom, a cloroquina, então, ela não tem nenhuma comprovação científica de prevenção de ação no coronavírus. Okay? Perfeito. Então, por isso que eu estou mais olhando para o efeito colateral. Para mostrar para as pessoas, para vocês que estão nos assistindo, passar isso para as pessoas. Então, eles provocam muito a ação cardíaca, principalmente a arritmia. Então, como eu falei para vocês, vocês sabiam que existem vários medicamentos que também aumentam o QT e dá problema? Por exemplo, hoje os médicos estão receitando cloroquina, azitromicina, ivermectina, dexametasona, tudo junto. A azitromicina, ela aumenta o QT. Os macrolídeos aumentam o QT. Então, o uso da azitromicina, que também não tem ação na prevenção, e você usar um antibiótico sem necessidade, você está alterando a tua flora normal e está correndo o risco de provocar ainda uma indução de uma resistência bacteriana, que a hora que você precisar não vai funcionar, Exato. Ainda aumenta o QT. Aumenta o QT. Então, são dois princípios ativos atuando junto para causar a mesma coisa. O que mais? Coisas mais comuns. Paciente diabético. O diabético. Paciente diabético. Metformina. A pessoa aí, 40, 50 anos, pré-diabético, o que é a primeira coisa que ele toma? Metformina. Para estimular a afinidade, melhorar a afinidade da insulina no receptor. Toma metformina, aumenta o QT. Azóis. Então a pessoa está fazendo um tratamento de fungo para unha. Está tomando lá fluconazol. Uma coisa tão despretensiosa, né, professor? Nem está lembrando lá que está tomando isso. Não, não, toma cloroquina. Aí o cara está tomando lá, mas alguém sabe que ele está tomando fluconazol uma vez por semana? Exatamente. Então, são vários. Que mais? Outro antibiótico, fluoroquinolona, levofloxacino, ciprofloxacino. Aí tem lá a senhorinha com infecção urinária tomando cloroquina porque o presidente mandou. Vai aumentar o QT. Então, eu estou falando... Infecção urinária é tão comum em idoso, né, Marco? Então, tem mulheres que têm constantemente. De repetição. Então, de repetição. Outra coisa, quem não está estressado, preso em casa? Vontade de sair correndo, gritando. Muitas pessoas estão ansiosas, depressivas. Usa fluoxetina. Ou já faziam uso de medicação. Patrícia, fluoxetina, aumenta o QT. Professor, não sei se é para mim, está travando um pouquinho. Professor? Será que é só para mim, gente? Ai, caiu para vocês também? Será? Travou? Travou só o Marco ou me travou também, gente? Falei alguma coisa aí. Foi só o professor Marco? Professor, travou. Você travou para nós aí uns 3 minutos, eu acho. Uns 2, pelo menos. Eu que travei? Foi. Eu que travei ou você que travou? Você aí, ó. A denúncia tá aí, ó.
Ah, foi eu que travei? Então tá bom, então eu vou repetir o que eu estava falando. Vai Então, lá. os tricíclicos, além da fluoxetina, que aumenta o QT, os tricíclicos também aumentam. E a amitriptilina, ela está sendo muito usada agora também, além do topiramato, para prevenção de enxaqueca. Então você usa para prevenir enxaqueca, e aí, sei lá, está tomando para prevenção de enxaqueca e vai tomar o cloroquina, vai aumentar o QT. E além disso, o tricíclico, o que ele faz? Inibe a recaptação de noradrenalina. Potencialização adrenérgica, que dá o quê? Taquicardia. Tá vendo que tá tudo misturado? Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Quem pode tomar cloroquina? Então, vamos supor que ela fosse efetiva para prevenção, o que não é. Então, para que você vai tomar? Para sobrecarregar o fígado? E outra, a cloroquina, eu esqueci de dizer, ela também tem efeito neurológico. Ela dá tontura, ela pode dar até convulsão. Então, vai sobrecarregar o fígado, vai sobrecarregar o rim, para quê? Para nada. E quem vai tomar? Quem é o paciente que está tomando? E quem tem que cuidar deles, quem tem que ver isso, somos nós, Patrícia. Então, Somos aí nós, uma geral da cloroquina. É verdade. Vamos só relembrar para quem está aqui conosco que nós estamos falando do uso dos medicamentos em casa, sem o acompanhamento médico no hospital, né, a nível hospitalar. É claro que lá nós temos todo o acompanhamento, né, os estudos que existem para né, para essa situação, e a nossa preocupação, agora mesmo, alguém que está participando aqui disse que está com dificuldade ainda para comprar cloroquina. Veja bem, uma pessoa que tem lúpus, que precisa de uma situação comprovada, sabidamente que vai, né, auxiliar, e nós estamos privando essas pessoas em detrimento de uma situação que a gente não sabe qual é o benefício. Né? Na verdade, aparentemente não existe. Né? Uma problemática. Então, aqui eu estou falando tecnicamente, né, Patrícia, da cloroquina. E quem precisa e não está encontrando? Complica, né? Complica. Demais. Então, a pessoa chega no balcão pedindo, né, a cloroquina ou com uma receita médica de cloroquina. Então, tem vários médicos que também estão receitando. E só para deixar claro que o Conselho de Farmácia e o Conselho de Medicina já fizeram vários alertas de não usar esses medicamentos para prevenção. Inclusive, a Associação de Infectologia. Eu recebi um documento do pessoal da infectologia não recomendando esses medicamentos como preventivo. Aliás, não só esses que a gente vai falar hoje, mas vitaminas. Vitamina C, gente, ela é bom para escorbuto. Para estimular o sistema imune, a ação é mínima. Vitamina D estimula o sistema imune, estimula. Mas qual a dose? Então ela tem que ser uma hiperdosagem. É importante a gente dizer, né, professor, que o sistema imune, ele é um plantio. Você tem que plantar isso ao longo da sua vida para colher bons frutos depois. Isso. Mas não é agora, mesmo que se nós tivéssemos uma situação bem elaborada, né, sobre o uso de vitaminas, com certeza a atividade não é agora. Então é construir uma boa saúde, estar bem respaldado nesse sentido para o enfrentamento não só do coronavírus, de outras doenças aí como um todo. Então, não há nenhum milagre nessa situação, nem da vitamina D, nem da vitamina C, para hoje em relação a amanhã, né? Com certeza. É isso aí. Você tem que se cuidar sempre, né? Tem que ter uma vida alimentar, não sedentária, alimentar adequada, né? Não sedentária. Você tem que se cuidar sempre, né? E isso vai te deixar um sistema imune mais potente aí para evitar complicações. Professor Marco, e assim, eu costumo dizer que, né, nós vamos avançar aqui para os outros medicamentos também, mas que eu falo que a farmacoterapia, ela parece uma caixinha de morango, né? A gente tem em cima os mais vermelhinhos, os mais atrativos, que são os benefícios, mas por baixo sempre pode vir aqueles que estão meio podres, que são as nossas reações adversas, né? Então, essas interações, tudo isso faz parte daquelas pessoas que realmente estudam
e que estão a fim de colocar uma prática séria para o paciente, né? Sem viés de nenhuma situação, de nenhum pagamento extra e etc. Né? É isso aí. E é bom a gente falar também, Patrícia, que a gente falou já da cloroquina, vamos falar de outros, mas assim, existem relatos e que acabaram dando resultado. Tá? Só que esses relatos, eles são em ambientes hospitalares. E os estudos, eles não, cientificamente, não tem nenhum publicado, não tem nenhum divulgado, por quê? Porque não tem metodologia científica, não tem um L adequado. Então, principalmente, dose e efeito tóxico. Qual a dose que a gente pode usar de cada medicamento? Não se sabe. Tá? Qual o efeito tóxico durante o uso? Não se sabe. Porque a dose normal deles não faz nada. Ah, não prejudica, mas também não faz nada. Professor, será que tem outro lugar aí na sua casa? Tá meio travando. Tá travando ainda? Tá. Isso aí, calma. A Marina disse calma, gente. Eu digo isso também, calma. Fiquem firmes aí, que vai ficar tudo certo. Fica firme aí. Melhorou? Por enquanto ainda não. O melhor lugar aqui, viu, Patrícia? Ai, professor. Essas internets é cheio de boicotar nós, né? É verdade. Vê se melhora. Parece que sim, hein? A sua imagem não tá muito boa para mim, mas... Vamos esperar aqui. Tá melhorando, tá melhorando. Opa! Agora eu acho que ficou bom, hein, professor? Enquanto o senhor caminha aí, alguém disse aqui, ó, da farmácia DFA. No Nordeste, o povo... Oh, ficou ótimo agora. Mais humilde está tomando kit, dizem que estão caçando as pessoas com febre para internar. Lá eles dizem que se entrar no hospital, morre, pois não tem respirador. É duro, né? O pessoal mexe com o psicológico das pessoas de um jeito que... É verdade. Terrível. Pessoal, me perdoa aí, tá? A internet. Agora eu acho que vai. Vamos ver se melhora. Então, Patrícia, infelizmente, nós temos prefeituras em vários estados, eu recebo isso também todo dia, de ex-alunos que estão no Brasil todo aí. O professor da prefeitura instituiu aqui um kit para profissionais de saúde tomarem. Então, Cascavel soltou hoje um protocolo, hoje de manhã, que ele vai estar comprando ivermectina para todo mundo e vai distribuir para a população. Então, precisa orientar, precisa clarear, né, o pessoal a respeito disso. Bom, quando a gente fala da ivermectina, né, professor, é muito complexo. Eu acho que daqui a pouco vai ter que ter alguma intervenção aí de Anvisa para o bloqueio dessa venda, porque já estou vendo de todas as possíveis posologias, né? Tá travando de novo? Travou, mas voltou. Voltou. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho da ivermectina, aproveitar para falar dela. Isso. A ivermectina, então ela é um vermífugo. Na verdade, ela tem uma ação muito melhor para piolho, carrapato. Você pode usar para o teu cachorro aí. É maravilhosa a ação dela. E ela é um vermífugo. E como a nitaxonamida, a guanita também é um vermífugo. Funciona muito bem. Só que ele só tem ação para vermes adultos. Eu só pego protozoários adultos. Então, por isso que a indicação é tomar de 1 a 3 dias e repetir depois de 15 dias. Por quê? Você toma agora, mata os vermes adultos, você espera 15 dias para os ovinhos eclodirem, e você mata depois o verme que eclodiu depois de 15 dias. Então, esse é o esquema. Você pode tomar de 1 a 2 comprimidos no dia, de 1 a 3 dias. Depende do quê? Do verme que você quer eliminar. Então, dependendo do tipo de verminose, você faz o tratamento de 1 a 3 dias.
Então o pessoal está recomendando. Então você toma 3 dias, descansa 15 e toma mais 3. Né? Já vi de tudo. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Tá? Maravilha. A ivermectina, Patrícia, não é vacina. A ivermectina não estimula o sistema imune, não produz anticorpos, anti-cloroquina, anti-coronavírus. Coronavírus. O que existe é um estudo in vitro que mostrou sim a ação da ivermectina sobre o coronavírus. Então ele inibe uma proteína que não deixa o coronavírus se multiplicar. Ok? Isso in vitro. Não tem teste ainda em vivo. E tem alguns estudos falando que a dose para humanos pode ser que seja até de 17 a 20 vezes maior necessária do que aquela in vitro, do que é usada atualmente. Bom, então vamos lá. Sem falar de efeito colateral por enquanto, Patrícia, só para chamar atenção para uma coisinha. Vamos combinar os dois aqui, que a ivermectina previne, mata, eu vou tomar ela e vai resolver, vai inibir o coronavírus. Isso não é verdade, mas vamos supor que fosse. Ok. Tá, eu tomo hoje, amanhã e depois. Tá? Quarta, quinta e sexta. No sábado, se eu entrar em contato com o coronavírus, eu vou pegar ele. Porque o tempo de minha vida, eu fui até verificar, eu pesquisei hoje o tempo de minha vida. Ele vai de 12 a 19 horas, dependendo da formulação, de 12 a 19 horas o tempo de minha vida da ivermectina. Ou seja, no sábado eu não tenho mais o princípio ativo para inibir o vírus. E tem vídeos, textos rodando por aí, as fake news, falando que se você tomar ele, nesse esquema de 15 dias mais 3, você fica 6 meses protegido do coronavírus. Olha que maravilha. Sabe o que eu fico mais Isso não existe. Assim? Não, é que provavelmente esse vídeo é relacionado a alguém profissional da saúde, que usa da população que não sabe que os medicamentos têm meia-vida, que a gente chama de tempo de meia-vida, quer dizer, o tempo que ele leva para ser eliminado do nosso corpo, que é baseado nisso, basicamente, que se gerou aí a posologia de 1, 2 vezes ao dia, sei lá, enfim, mais ou menos direcionado por aí. E tem muitas coisas envolvidas, mas enfim. E aí, o cidadão que tem um título determinado usa da inocência de quem não sabe essa informação para dizer isso que você acabou de falar, professor. É isso aí. Esse é o problema. É isso aí. Grave. Tá, então alguém poderia falar para mim assim, professor, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar todo dia. Vamos tomar todo dia. Tem essa opção. Tá. Que dose? Exato. Que dose? Outra coisa, e os efeitos colaterais? O grande problema, a ivermectina, normalmente ela dá erupção de pele, tá? dá rushes, né? Cutâneos, mas o grande problema dela é ser neurotóxica. Ela pode causar neurotoxicidade, até cegueira ela pode dar, tá? Convulsão. Então, numa superdosagem, o que vai causar no cérebro do camarada que está tomando? A gente não sabe, não existe teste. Então, o fato dela ser neurotóxica, Patrícia, na minha visão, impede ela de ser usada como preventivo. Exatamente. Aí o que está sendo feito? Ah, professor, mas o pessoal no hospital tal está usando. Ok. Então, se você é um enfermeiro ou um médico, um farmacêutico que está lá dentro do hospital e está lá com o cara que está com o coronavírus, o que você vai fazer? Você pode usar durante algum tempo, mas aí você está dentro do hospital, você está sendo monitorado por outros profissionais, por outros médicos, você está sendo cuidado, tá? Para que se você tem algum tipo de problema, você está ali dentro. E aí é risco-benefício, quer dizer, eu estou em contato com a pessoa que está doente, então eu vou tomar para me prevenir. Bom, não existe nada que fala que previne, tá? Então, já falamos disso, então não previne. Mas até entendo esse uso, tá, Patrícia? Estou querendo colocar nesse sentido. Eu entender que um profissional dentro do hospital,
que cuida de pessoas com coronavírus, tome para se prevenir. Até entendo, por causa do medo de pegar e tal, tá? Bom, mas vamos lá. Se ele deprime o sistema nervoso, se ele causa neurotoxicidade, quem pode tomar? A pessoa bebe. A pessoa já usa benzodiazepínico. Ela toma um Rivotrilzinho para dormir? Então, a pessoa faz uso de alguma outra medicação que deprime o sistema nervoso? Então, medicamento não é brincadeira, não é uma mercadoria qualquer. Todo medicamento causa problema. Então, a gente tem... a grande questão é que dá essa falsa impressão que é um vermífugo, que as pessoas tomam, né, com naturalidade, mas que nós estamos numa situação agora em que não é a mesma posologia, nós não sabemos, é como você disse, qual é a dose? Não sei. Né? Não sabemos. Não existe isso. A ivermectina nunca matou ninguém. Olha, eu tô nessa vida desde 93, né? Eu nunca vi ninguém relatar o problema com a ivermectina, usando de 1 a 3 dias, descansando 15 mais 3 dias, na dose de 6 miligramas do comprimidinho. Agora, para prevenir coronavírus, que dose 20 vezes maior, todo dia, o que isso vai fazer no organismo? Além da hepatotoxicidade, né, Patrícia? Exato. Aí a pessoa gordinha, tem esteatose. Ela pode tomar um remédio para hepatotóxico? Nem parecendo tomar, ela pode. Olha, e esse é o terrível. Professor, tem uma veterinária aqui conosco, a Marina, e ela está dizendo que até nos animais já está obsoleto o uso da ivermectina, justamente pelos mesmos motivos que nós estamos falando aqui. A neurotoxicidade e a sobrecarga hepática. Então, veja bem, né? Tem muito, eu andei lendo algumas coisas e alguns trabalhos veterinários também, de problemas oculares, muito problema ocular em animal. Olha só. Pra ver então eu não vou morrer de coronavírus, estamos... mas vou ficar cego? Será que pode? Não sei se pode, se fica, se não fica. Não tem nenhum estudo que mostra. E se ficar? É importante então, relembrar que nós não estamos aqui para crucificar nenhum medicamento, né? E sim para o uso racional desse medicamento. É isso aí. Né? Exatamente. Exatamente. A necessidade, eu preciso. Exato. Então, olha, gente, eu preciso. Então vamos lá. Mas está aumentando o caso de coronavírus aqui em Maringá. Ok. Eu preciso tomar alguma coisa? Não. Eu tenho que me manter saudável. Me alimentar bem, dormir bem, tomar muito líquido, me exercitar, eu tenho que me manter saudável. Exato. Apareceu uma gripe. Vou fazer um tratamento como eu sempre fiz. Analgésico e antistamínico. Melhorei? Ótimo. Começou a dar alguma sintomatologia. Falta de ar, uma tosse seca constante. Começou a aparecer algum sintoma que mostra ser um transtorno maior, você procura o médico. E isso sempre foi feito, Patrícia. Porque as outras gripes sempre causaram isso também. O influenza, e não só H1N1, mas qualquer vírus de influenza, ele também pode dar uma gripe. Quantas vezes, tenho certeza que muita gente que está vendo a gente, já teve gripe que ficou de cama. Que teve que ir para o hospital por causa da gripe. Com certeza. Então você pode ter que ir para o hospital agora, e não ser o coronavírus. Exatamente. Ser uma gripe, outra, né? Um outro vírus, né? Eu queria fazer uma ressalva, professor, que eu lembrei agora, que eu sou bem questionada por pessoas até da minha família, quando parece que eu quero questionar a conduta médica, né? Sendo que eu não sou médica. Sim, não. Não, de forma alguma eu quero condenar a conduta médica, mas eu quero fazer a ressalva sobre que prescrever um medicamento ou até colocar
receitas em branco, sem nome, para pessoas buscarem no seu prédio. Há relatos dessa forma em algumas regiões do Brasil, ou estimular através de vídeos que as pessoas vão à farmácia e comprem o medicamento sem uma dose correta, e sem saber, não sabe se tem efetividade. Isso é um crime com as pessoas. Nós não estamos lidando nós estamos lidando com vidas, né? E se a gente, no final, eu quero fazer uma soma desses fatores que nós estamos dizendo aqui, que pode acarretar num mal súbito da pessoa, e a pessoa morreu de Covid, vai culpar o Covid no fim das contas, enquanto pode ter sido que morreu do uso de cloroquina ou ivermectina, enfim. É verdade. Então, Patrícia, exatamente. Eu não estou criticando aqui os médicos, não. Eu estou criticando o abuso. Exato. A má indicação. Porque nós temos, como profissionais de saúde, e aí nós, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, seja lá o profissional de saúde que for, nós temos responsabilidade. E tem no Código de Ética Médica, eu não vou lembrar o artigo agora, mas eu andei compartilhando, inclusive, com alguns grupos também, que eu tenho parente médico, tenho, né, os parentes também, né? Diz lá, está no Código de Ética Médica, que é proibido a divulgação ou estímulo de uso de medicamentos que não têm eficácia comprovada. Isso está no Código de Ética deles. E como eu te falei, tem orientação do Conselho de Medicina para que não faça a prevenção com esses medicamentos. Então, eles estão indo contra o próprio conselho deles. Exatamente. Né? E nós, como farmacêuticos, o nosso conselho também coloca isso. Então, nós temos que combater também os farmacêuticos, porque não são só médicos, são farmacêuticos também que estão falando, não, toma para prevenir. Não. E são tarjados. Então, o farmacêutico, se o médico está errando uma vez, o farmacêutico está errando duas. Porque não devia indicar para prevenção, e eles são tarjados, não pode ser prescrito por farmacêutico. Verdade. Então a gente fala mal da gente também, é mal assim, no mau uso, né? na má conduta, né? No caso. Perfeito. Só para a gente terminar, a ivermectina, tem uma pergunta aqui da Isis, se perdi aqui, peraí. Se o Anitta tem o mesmo sentido da discussão da ivermectina. Tem. Também existe um paper de ação in vitro, tá? Mas não tem nada da nitaxonamida, nada como preventivo. Tá? E quem tem dúvida sobre isso que nós estamos falando, se é in vitro, e desses estudos in vitro, tá lá no meu feed, lido e pensado para vocês. É isso aí. Professor, nosso tempo está avançando, e quero falar de dexametasona com você. Não vai até meia-noite hoje, fica tranquilo. Então beleza, então fechou. Vocês ficam aí, hein, gente? Dexametasona, para quem acompanha a gente, né, Patrícia, a gente já colocou aí nos stories, já colocou no feed, falando disso, né? Foi uma febre aí uns 20 dias atrás, 30 dias atrás, da dexametasona. Corticoide. Patrícia, eu tenho uma frase para corticoide, meus alunos que estão por aí, meus ex-alunos vão lembrar. Corticoide é maravilhoso, mas é uma tranqueira. Essa é a frase. Por que ele é maravilhoso? Porque ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, ele é broncodilatador, ele levanta defunto. Só que ele é um cortisol sintético, ele mexe com a hipófise. Mexeu com a hipófise, está mexendo com 13 hormônios. Está mexendo com a organização toda nossa, do nosso metabolismo. Então, o uso irracional do corticoide, como preventivo, ou seja lá como, você pode levar a diabetes, você pode levar a hipotireoidismo, você pode levar a infertilidade, porque ele vai mexer com os hormônios sexuais, além do que atrapalha tudo, né? Se você estiver tomando um anticoncepcional, um abraço, não confie mais nele, né? Além de atrapalhar todo o tratamento. Ele dá efeito nos tecidos, no epitélio, ele prejudica os ossos, ele altera o metabolismo, aumentando a glicemia. O corticoide ele é um jornal. Se você pegar os efeitos colaterais dele, dá um jornal. Então, verdade, como você
como você mesmo, Patrícia, colocou em alguma live tua, o corticoide ele deve ser usado na fase 3. Exato. Lá para aquele camarada que está lá entubado, porque lá sim ele vai ser importante para que você reduza aquele processo crônico inflamatório. Se você usar o corticoide como preventivo, presta atenção, gente, no que eu vou falar. Olha para o titio, eu falo para meus alunos, olha para o titio, presta atenção no que eu vou falar. Corticoide é imunossupressor. Nós acabamos de falar que você tem que se manter rígido para não pegar o vírus. Aí você usa um corticoide, ele te deprime o sistema imune, aí você pega o vírus. Corre pro abraço. Então não faz sentido nenhum usar como preventivo. Exato. Sentido nenhum. Olha, mas o povo está comprando e está usando. O problema é aquilo que eu disse lá no início, né, professor? A mídia agora populariza o que é ciência de forma contorcida e assim. Nós estamos numa situação onde o nosso emocional está muito afetado, de todo mundo, é claro. E aí, quando você lê uma reportagem onde diz que se descobriu a bala de prata, como se diz, então a dexametasona é o medicamento que vai curar. O cara, ele nem lê o restante do que está escrito, e às vezes vai ler e não vai entender, ele só entendeu essa parte que era o que ele queria entender mesmo. Então, ele vai para a farmácia comprar dexametasona e vai tomar. Né? E aí a gente acabou de fazer o estrago, como você mesmo disse, já que ele é um imunossupressor. E, como você também disse, tá lá gravado as lives com todo carinho, de fase 1, fase 2, fase 3 dessa doença. E olha que dentro da fase 3 ainda existe relatos que em algum momento é eficiente e outro não. Então, foi um medicamento muito utilizado. A professora Elza colocou aqui para nós na live anterior que até os estudos já cessaram por conta da amostragem de benefício e da ação antiética de não continuar. Mas onde? No hospital, não é na sua casa. Não é na sua casa. É isso aí. Então, esses 4, né, vamos colocar a azitromicina junto. Esse pacote que os médicos estão, né, alguns médicos estão orientando a tomar, ou que aparece muita receita nas farmácias, que os farmacistas estão relatando que aparece, né, muita receita desses 4, com a azitromicina junto, é uma bomba para o seu organismo e não previne. Não previne. Exatamente. Tá? Então, se você tiver sintoma, procure uma unidade de saúde, vai lá, faça um teste. Se você precisar desses medicamentos, o médico que vai te atender, ele vai avaliar o que você precisa e vai te medicar adequadamente. Em casa, não use medicamento à toa. Tem que ser necessário e não é. Não há necessidade e não há validade científica nenhuma para esses medicamentos como preventivos, né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, Patrícia? Isso. A Ananda acabou de dizer aqui que na cidade dela, os profissionais da saúde estão indicando e prescrevendo ivermectina, azitromicina, dexametasona para prevenir e prometendo a solução. É duro, né, professor? Porque olha só, qual é o nosso papel? É dizer isso que você acabou de dizer. Procure, né, a unidade de saúde, procure o responsável clínico para fazer a orientação. Mas quando nós vemos também essas prescrições distorcidas, é muito complicado. A professora Elza está dizendo aqui que, acho que ela estava dizendo da dexametasona para os pacientes que necessitam de ventilação mecânica. Isso. E depois aqui completou dizendo sobre pacientes leves tiveram mais mortes do que o tratamento padrão com a dexametasona. Olha só, justamente por isso que você disse, é um imunossupressor e vai gerar, então, uma susceptibilidade. Professor, vai vendo as perguntas aí que eu queria fazer um resumo para quem nos ouviu. Então, veja bem, que é um resumo, inclusive, que a Elza fez uma discussão comigo esses dias. Nós temos um paciente que vai para casa com receituário ou de dexametasona, ou de cloroquina, ou até de ivermectina. Mas, enfim, se a gente pensa na cloroquina, que tem toda essa interferência cardiovascular, vai para casa,
comprou sem relatar, enfim, que era hipertenso, ou não comprou por conta do medicamento, ou que era diabético, faz uso de metformina, então, faz uso de antihipertensivo, que vai só potencializar, então, esse comprometimento aí do intervalo QT causado pela hidroxicloroquina, ou faz uso de dexametasona e causa uma hiperglicemia, e vai ter que ser, então, hospitalizado aí por algum motivo. Depois, ele, assim como você disse, pode fazer uso de fluoxetina, que com o uso a fluoxetina aumenta muito a biodisponibilidade da hidroxicloroquina, fazendo ainda um aumento dessa questão do intervalo QT, de arritmias. Enfim, o paciente pode ter uma morte súbita, e eu estou me lembrando agora, inclusive, que a Elza falou, porque nós temos algumas sintomatologias na Covid-19 que não são comuns de doenças respiratórias, como diarreia, por exemplo, mal-estar, náuseas, né? E que o uso de alguns antiméticos também pode levar aí a uma complicação. Isso. O ondansetrona, o Vonal, ele também aumenta o QT. Aumenta o QT. Então a pessoa está lá. Precisa de uma live. Eu estou fazendo umas dicas de sábado aí pro pessoal. Eu vou ter que fazer uma de vômito. Eu tenho que fazer uma de vômito, porque o Vonal, o uso dele é muito específico, né? Mas a pessoa tem em casa, aí ele está com aquela ânsia de vômito e acaba tomando. Vai dar problema também. E a pessoa não sabe disso. Então, essa automedicação, que inclui esses medicamentos aí para esses 4, para Covid, junta tudo no balaio, e é o que você falou. A pessoa pode ficar ruim, pode ter que ser internada, pode vir até morrer, e a culpa vai ser do Covid, e na verdade não é. É do mau uso do medicamento. Então, existem N medicamentos aí que interferem, que aumentam o QT. A ivermectina, ela não tem esse problema. Não tem estudos assim, de interação medicamentosa com a ivermectina. Ela é bem tranquila, né? Não tem muita interação. Então, por isso que eu nem falei de interação da ivermectina com outros medicamentos, porque não tem. Mas tá mais restrito a efeitos colaterais, né? Isso, mas a neurotoxicidade é importante. Então, você vai tomar todo dia isso? Que a farmacoterapia, ela tem, assim, ao mesmo tempo que fronteiras ilimitadas, né? Então, parece que eu ouço alguém me dizer assim, mas fulano tomou e foi tudo bem, certo? Tudo bem que para ele foi tudo bem, ainda bem, mas quais eram as condições dele? Ele tomava outro medicamento? Como é essa pessoa? Qual é a fisiologia dela envolvida? Nós não podemos generalizar, né? O que a gente sabe é dessa condição para o paciente, enfim. Então, Patrícia, isso é o básico do farmacêutico clínico, aquele que cuida de gente, que as pessoas são diferentes. Então, as pessoas, como eu falei, né, as pessoas têm dose e as pessoas são diferentes. Então, é para tudo, até para o analgésico, para o anti-inflamatório, para o antihistamínico. O que eu uso não é o que você deve usar. Depende muito da situação. Depende do tempo e da intensidade dos sintomas, depende do local do problema, né? Se for no caso do anti-inflamatório, por exemplo. Então, tem N fatores envolvidos. Então, a gente precisa olhar para as pessoas como paciente, não como cliente. Exato. Então, eu queria fazer essa ressalva também, Patrícia, para que o farmacêutico combata isso nas farmácias. Então, esse pessoal que fica mandando todo dia mensagem para a gente, professor, estou vindo comprar. Cuidem. Eu sei que você tem o teu gerente no pé que é para vender, você tem que cumprir lá a tua meta, você tem uma cota, mas primeiro a ética farmacêutica de cuidar. Então, realmente é necessário? É necessário. Bom, só que na farmácia você só vê a necessidade. Tá, é necessário, o paciente vai levar. Mas e daí? Ele usou? Vai fazer bem?
Teve algum efeito colateral? Então, queridos farmacêuticos, não é só dispensar o medicamento na farmácia pela necessidade. Você tem que acompanhar o teu paciente. Exato. E você está vendo que eu estou falando paciente, não estou falando cliente. Estou falando paciente. Farmácia é um estabelecimento de saúde. Então, você tem que acompanhar ele. Responsabilidade, né, professor? De mandar ele para casa e se garantir com as consequências que vai acontecer. Até mesmo esse que quer levar, não, eu vou levar ivermectina e vou tomar. Até esse, acompanha. Ah, mas ele não devia usar. Mas ele está usando. É tua responsabilidade como farmacêutico acompanhar. Acompanha, orienta a retirada. Mostra para ele o que pode estar causando. Acompanha para ver se não está dando efeito adverso. Então você tem que estar em cima do paciente, cuidando dele, acompanhando. Esse é o nosso verdadeiro papel, é isso aí. Cuidar de gente. Verdade, professor. Muito feliz que as pessoas que estão aqui, alguém disse atrás, acho que foi o Rodolfo, falou que acho que a única solução é continuar com água e sabão e álcool para garantir profilaxia. Depois a Fábio também álcool continuou. Álcool na mão. E nas coisas, né? Não beber. Tem essa também, né, professor? Tem essa também. O pessoal está agradecendo muito sua presença, professor. Eu também fico muito feliz da sua forma didática de colocar e tão suave, algo tão sério que nós queremos mesmo passar para os nossos ouvintes. Enfim, alguém falou para deixar a live gravada, eu vou deixar. Alguém está perguntando do zinco, vou responder porque foi mais de uma vez já. A questão do zinco é a mesma consideração, né, professor, que nós fizemos para as vitaminas. É uma construção do seu sistema imunológico. Então, o zinco, há várias fontes, né, na nossa alimentação de zinco, com certeza, e uma alimentação adequada, uma vida regrada, vai refletir agora numa melhor prevenção. Nós sabemos que a taxa de infecção é muito alta, mas muitas pessoas conseguem resolver essa problemática da Covid-19. Nós temos uma questão mais severa, principalmente para aqueles que evoluem fase 2, fase 3, que estão relacionados, na maioria das vezes, a um grupo de risco. Mas a gente sabe também, né, professor, que algumas pessoas fora do grupo de risco também são acometidas. Então, hoje nós temos grupo de riscos clássicos, mas hoje mesmo eu também recebi uma pergunta de uma moça chamada Liliane a respeito da asma. Nós não temos nada comprovado, né, exatamente, até fiz um levantamento especial para ela sobre a asma, mas a gente sabe que pode ser, né, uma situação, sim, que pode desencadear aí uma maior susceptibilidade nessas últimas fases. Eu recebi hoje também. Pode falar, nós temos 2 minutos. Eu recebi hoje a respeito de doença autoimune. Continua seu tratamento. É óbvio que quem tem doença autoimune é mais susceptível, né, a ter uma infecção, mas continua o seu tratamento. E vitamina dá hipervitaminose também. Você só tem que tomar se for necessário para repor, não é para tomar à toa. Exato. Bom, mas Patrícia, aproveitar esse finalzinho então, quero te agradecer muito pelo convite, tá? E estou à disposição do pessoal que assistiu aí, pode me fazer pergunta aí no direct, pode mandar e-mail, quem tem meus contatos aí, fique à vontade. Estou à disposição sua também, Patrícia, pode contar comigo aí, né? Minha nova parceira de trabalho, estou muito feliz, muito honrado de estar trabalhando com você. Obrigado mesmo. Ô, professor, eu não tive o privilégio de ser sua aluna, mas enfim, estou muito feliz que você aceitou meu convite. Eu acho que não tinha pessoa melhor de falar sobre cuidar de gente, sobre essa responsabilidade de tratar com carinho os nossos pacientes, aquela pessoa que está doente, e é nosso dever, né? Nós estudamos, nós temos o conhecimento e nós juramos que íamos cuidar adequadamente dessas pessoas. Então, eu estou muito feliz com as pessoas que estão aqui. Muitos relembraram sua aula, disseram que, quando você falou da frase, lembraram da frase. Então, assim, um professor que marcou muito na vida de todo mundo. Muito obrigado pela sua presença. Nós temos 20 segundos. Vou encerrar, então. A live vai ficar gravada. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos que vieram. Obrigado, gente.